Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer a Deus por este privilégio e pela oportunidade que temos de buscar mais uma vez a face do Senhor. De mais uma vez nós inclinarmos o nosso coração, não apenas fisicamente, os nossos joelhos, mas nos dobrarmos diante do Senhor, da sua grandeza, ter compaixão com a sua misericórdia pela qual Ele nos suporta, Ele nos não apenas tolera, mas Ele nos acolhe com a sua paciência longânima, benigna. E mais uma vez nós acreditamos que o Senhor tem sido aquele que pelo qual nos faz vivermos ainda nesta terra. Sabemos que a bondade infinita de Cristo é que tem nos suportado, é que tem nos alimentado e permitido que, diante de Deus, nenhum mal nos acerque. Tenho certeza que sem a bondade de Cristo, se o Senhor não nos tivesse acolhido, evidentemente que nós não estaríamos aqui. Com certeza já demos muitos motivos ao Senhor para desistir da nossa vida, para deixarmos ao alento da vida, da sorte, deixar que, por algum motivo, nós cometesse as nossas falhas pelas nossas escolhas. Eu tenho certeza que o Senhor tem tido plena convicção de que é a sua compaixão e misericórdia que nos faz estar de pé. Tenho certeza que a sua intercessão diante do Pai, que é aquele que, pela sua soberana vontade, até o dia do arrebatamento, o pleno juízo provém de si, provém do seu tribunal, provém da sua palavra, que é a sua justiça. O juízo só se ocorre por causa da justiça. Porque o Senhor sabe que Ele não pode negar a si mesmo. E não negando a si mesmo, a sua palavra deve ser cumprida. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Não é a morte física, não seria o problema nenhum para nenhum de nós se ela culminasse no início de uma vida eterna de paz, em que não houvesse apenas essa fantasia de que alguém morre e vai para o céu, e ali, em espírito, vai vaguear por um destino qualquer, por uma constelação qualquer, mas sabendo que se nós morremos sem Cristo, sem viver na sua plenitude da sua palavra, não há outra solução do que a religião promove. A cegueira e o culminar no Hades, no fogo eterno. Às vezes, parece que este mundo, esta geração moderna, não acredita mais no inferno, porque desacreditar do céu é uma opção, mas não acreditar que o inferno existe diante de tantas crueldades e malignidade criada pelo ser humano é abusar da sua própria inteligência, é desfazer e desconhecer a sua própria capacidade de reconhecer que há sim, além daquilo que nós compreendemos, um mundo impalpável, um mundo invisível aos nossos olhos, mas que é real pelos fatos que nos cercam dia após dia. Tenho certeza que o desejo do Senhor é abençoar a nossa vida. Tenho certeza que o desejo de Cristo é interceder, não só hoje, mas por quanto perdurar o tempo do Senhor. E qual é o tempo do Senhor? O tempo do Senhor, os discípulos queriam saber. Em Atos capítulo 1, eles querem saber quando seria, no verso 5 ao 8, que Jesus iria reinar sobre a terra, que ele reinaria para abençoar ou privilegiar a nação judaica, ou os judeus, ou as judias, ou o povo de Israel, enfim. Eles queriam saber qual era essa data. E Jesus disse que só aprouve ao Pai o tempo e a data. E evidentemente que Jesus não estava desprezando o interesse deles em saber
o tempo da sua vinda, mas Jesus queria que eles tivessem muito mais do que uma preocupação com o dia da sua vinda. Era se preocupar em viver todo dia como se fosse o último dia da sua vivência na terra. Em melhores palavras, melhor do que eu esperar ser melhor amanhã, é viver ainda hoje como se fosse o último dia da minha vida e consertar os meus erros e aplicar o melhor das minhas obras, o melhor do meu caráter, o melhor da minha fé, o melhor do meu amor ao próximo e principalmente a Deus, porque se assim sendo, na madrugada for a noite, a madrugada que partirei desta terra, eu terei feito o melhor. Neste dia em que, para mim, como Paulo, no verso 6 de Filipenses 4, ele disse, perto está o Senhor. Paulo não estava mentindo, Jesus não voltou para o arrebatamento, Jesus já estava no céu, à destra do Pai. O que Paulo queria que nós entendêssemos é, se nós vivermos todos os dias crendo que o Pai está perto de nós, com certeza nós cometeríamos menos erros. Se você tivesse um Jesus palpável e conhecendo a palavra como você pode ter conhecido, ministrada por alguém, ou lida por você mesmo, as suas crenças pessoais, eu lhe pergunto, se você tivesse um Jesus palpável, fisicamente, corpo, alma e espírito, seguindo a você, do quarto ao banheiro, da cozinha à sala, da sua garagem ao trabalho, ao supermercado, por onde quer que você andasse, 24 horas ao dia, mesmo no tempo do seu sono, ele estivesse na cabeceira da sua cama te observando. Quando você fosse trocar sua roupa, estaria lá, ele lá te observando. Eu te pergunto, você faria tudo o que tem feito, sabendo que Jesus visivelmente está diante dos seus olhos? Você trocaria de roupa? Se eu chegasse na sua casa agora, e você estivesse de pijama, você estivesse com as suas roupas preparadas para dormir, você abriria a porta da sua casa sem se preocupar em se apresentar dignamente diante de mim? Independente de crença, de religião, se você soubesse que uma pessoa chegaria na sua casa agora, e você estava agora saindo do banho, como você ia recepcionar essa pessoa? Você se preocuparia em mostrar um testemunho, mostrar a sua dignidade, mostrar que você se preocupa, sim, com a sua imagem, e ela começa pelo respeito ao próximo? Como que nós faríamos diante de uma visita na nossa casa, quando a casa está uma bagunça, se a sua pia está lotada de vasilha suja, sua cama desarrumada? Como você faria? Você se sentiria bem? Você diria, seja bem-vindo, a casa é sua? Você diria, primeiramente, não repare a bagunça, por favor, eu acabei de chegar do trabalho? Você se preocuparia em dizer isso? Imagine você sendo vigiado. Imagine você na casa do tal do Big Brother da Globo, vigiado por aquelas câmeras em todo momento. Que talvez você não saiba, até no banheiro que eles entram tem uma câmera sarcástica em que pessoas indecorosas estão gravando os momentos íntimos, não só dos homens, como das mulheres. Há gosto para tudo. Tem gente para todo tipo de gosto. E as pessoas não sabem que ali no Big Brother, embora as pessoas não falam, mas eu conheço alguém, não diretamente, mas indiretamente, uma pessoa amiga em comum, que soube da história daquele homem que ganhou, aquele fortão que ganhou o Big Brother. E foi avisado a ele, assim como todos, que não seria poupado a sua imagem dentro do banheiro, na cozinha, na piscina, no quarto. Ele estaria sendo filmado a todo momento, invadindo completamente a privacidade a troco do sucesso. Para que alguém teria vontade de me ver no banheiro, ou ver você no banheiro, se não é íntimo da sua vida, não é a sua esposa, não é o seu marido, né? Você, embora possa ser pai e mãe, né? Eu tenho uma filha, mas o tempo, a ética, o Espírito do Senhor não me permite que eu veja a minha filha nua como eu vi quando ela era pequenininha. Então você imagine, eu estou rodeando para te explicar, eu estou rodeando pelas beiradas para você entender claramente. Se Jesus estivesse pessoalmente, embora você e eu estamos sendo filmados pela justiça divina, e nós não acreditamos muitas vezes nela, mas se você visse Jesus, por sorte ou por azar, não sei como você discerniria isso, e você encontrasse com ele, deparasse com ele olhando você dentro da sua casa, da sua vida, você cometeria as mesmas coisas que faz? Você agiria da mesma forma que você faz
sabendo que espiritualmente ele pode estar em algum lugar da sua casa, mas a gente sempre pensa, naquela hora, ele não está aqui. Será que nós acreditamos que Jesus fecha os olhos quando nós estamos fazendo algo não digno? Será que nós acreditamos que Jesus fecha a porta do quarto, da sala do trono e disse, eu não quero ver, papai, não vamos ver o que fulano e ciclano está realizando neste momento? Porque se nós trouxermos para essa realidade do espiritual e trouxermos de fato para este momento da oração, nós não cometeremos o que fizemos em qualquer momento da nossa vida, hoje, ou ontem, ou agora há pouco, nós não faremos novamente. Se nós acreditarmos que Jesus não se aparta de nós um só segundo. Você imagine se nós, no dia do juízo final, nós acreditássemos que será aberto o livro das obras e tudo que fizemos será lido diante dos anjos, de luz e das trevas. Que vergonha, se isso for num grande alto-falante do eco da voz de Deus. O alto-falante é a própria voz de Deus, né? Ele falou no Monte Sinai. A Bíblia diz que o monte tremeu, soou o toque das trombetas ensurdecedor, e os hebreus, mais de 2.600.000 pessoas, ficaram com tanto temor que disseram a Moisés, ouça tu a voz de Deus e não nós, porque nós pereceremos com esta voz. Imagine, no dia do juízo final, agora não é apenas para uma multidão, não é coletivo a fala é pessoalmente, um a um, e todos os anjos testemunhando, um mundo de joelho, como diz Filipenses 2, 10 e 11, de joelhos, para confessar que só Ele é o Senhor. Será que nós precisaremos chegar a esse ponto para acreditar que o mundo espiritual é real? Que esta oração pode trazer um benefício à sua vida ou um malefício na sua vida? Será que nós estamos prontos para decidir aquilo que Deus decidiu por nós? Ou será que nós estamos prontos para continuar relutando contra as vontades de Deus? O que você gostaria que Deus fizesse na sua vida? Eu quero dar um exemplo simples da Bíblia para fazer essa oração. Alguém que procurou Jesus para perguntar a Jesus qual era o projeto que ele tinha para a vida dele. Em outras palavras, Jesus, eu sou assim assado. O que eu devo fazer para me alcançar a vida eterna? Qual é o seu projeto? Pense bem. Você tem a oportunidade de estar diante de Cristo, de pedir e perguntar o que você deseja, para obter uma resposta conveniente e favorável ao seu idealismo. Imagine essa oportunidade. E a resposta de Jesus que você tanto lutou para ter não é exatamente ou realmente, de fato, nada do que você esperava ouvir dele. Esse homem, que eu vou dar esse exemplo, ele tinha uma imagem de Jesus deturpada, equivocada. Um molde de Cristo completamente fora dos moldes de uma vida espiritual. Ele conhecia Jesus pelos milagres, ele conhecia Jesus porque o seu nome ecoava em toda Jerusalém, Cafarnaum, Galileia, Nazaré, Belém da Judéia. Ele sabia quem era Jesus pelas suas ações de milagre, pelas suas curas, pelas suas mensagens, mas não conhecia Jesus como o Filho do Deus vivo que veio ao mundo, não para operar milagres, mas para fazer com que nós entendêssemos o milagre da cruz, a vida eterna, o arrependimento do pecado, para caminharmos numa outra vida após essa. Ele não esperava a resposta que Jesus tinha para ele. E se o propósito dessa semana é quem sabe você está dizendo deste propósito, né? Que o tema deste propósito, Deus, qual é dos meus propósitos de vida que estão concernentes ao Senhor? Qual dos meus propósitos é a sua prioridade? E o meu desejo é que você coloque os seus projetos com bastante consciência e com bastante convicção do que é que você espera de Cristo. O que é que nós esperamos dele? Que ele nos dê tudo aquilo que nos faça feliz às nossas concepções, ou que ele nos dê tudo que nos faça livre do pecado, daquilo que o mundo trará dentro do nosso coração e continuará a regar para que nós, iludidamente, possamos caminhar pensando na luz e estamos caminhando para trevas. Qual é o seu projeto diante de Deus? Qual o seu projeto? A carne grita mais alto, quero casar.
o bolso grita alto, quero enriquecer, preciso. O sucesso, a posição que você pretende alcançar, fala mais alto que o seu posicionamento. Porque o posicionamento é mais importante que a nossa posição. Posicionamento dignifica o lugar onde você chegou. A posição, ela destrói, ela traz putrificação. A humildade e a simplicidade que Deus sempre nos pediu. E o melhor lugar para a nossa posição neste mundo é estar aos pés de Cristo. Ao estar aos pés de Cristo, pode ter certeza que o posicionamento ele se incumbirá para levar você ao lugar que você sozinho não podia chegar. E diz o texto que eu quero ler para vocês, e diz assim: e eis que aproximando-se dele um jovem rico, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Presta atenção. Um jovem não era ninguém com mal de Pax ou de Alzheimer, não era uma pessoa perturbada, não era um jovem rico. E para ser rico nessa era de Cristo, ele deveria ter uma linhagem nobre. Ele vinha de uma linhagem nobre. Ninguém enriquecia se não viesse de uma linhagem nobre, que não tivesse um apadrinhamento genético. Era impossível. Por isso que a maioria, na era de Jesus, eram tudo pobres, miseráveis, paupérrimos. E meia dúzia tinha condições financeiras. Meia dúzia. O conchave do clero, do sinédrio, das sinagogas, era meia dúzia de pessoas que tinham posse. Todos eram escravos. Por isso que Jesus, ao entrar no templo, ele derruba todas as mesas dos cambistas e bota os animais a correr, expulsa as pombas, os pássaros. E a Bíblia diz que com um chicote na mão ele sai batendo nas pessoas. Imagina essa cena. Imagina se fosse eu, Pablo Gimenez, eu tivesse uma igreja de pedra e chegasse domingo na minha igreja, nesse domingo, com um chicote na mão, e sem que ninguém falasse nada, e eu entrando na igreja sem dar a paz do Senhor. Bom dia, meus amigos, minhas amigas, meus amados irmãos, queridos, gente linda. Ao invés disso, eu entrasse na igreja, descendo porrete, chutando os bancos. Sai daqui, seus miseráveis, com certeza. Você ligaria para a Globo, filmaria tudo, me lançaria na rede social para me denegrir a minha imagem, esse bandido, esse ignorante, esse cavalo, esse estúpido, sem educação, que isso é demônio, que Jesus o quê? A Globo, com certeza, o escândalo, o mundo inteiro. Que maravilha que Jesus fez isso sem a Globo, sem a CNN, sem a Fox, porque ele estaria fulminado, processado. E o Supremo Tribunal Federal, por 11 votos a 0, condena ele. Imagine você. E esse jovem, ele disse: bom mestre, Jesus é bom até enquanto ele não diz para nós o que nós não queremos ouvir. Essa é a verdade. Quantos velórios já participei e mãe desesperada: por que Deus levou meu filho? Por que não fui eu? Por que só permitiu? Ah, pastor, por que, pastor? Foi boa pergunta, eu quero fazer para a senhora e para o senhor. Por que a senhora acha? Por que o senhor acha que Deus permitiu? A resposta não está em Deus, está em cada um de nós. É porque nós não somos pedras na cruz. E não contamos quantas. E aí, quando chega o momento, não sabemos onde elas estão, porque julgamos sem direção. Uma vida sem um propósito realmente divino. Deus quer te prosperar. Eu não tenho dúvida que Deus é contra a miséria. Porque tanto em Deuteronômio capítulo 15, versículo 4 e 11, a Bíblia diz que Deus disse lá: eu não quero pobres no meio do meu povo. Não era uma discriminação, era dizer: eu não quero sofrimento. Todos vocês serão obrigados a repartirem a sua colheita com os pobres, com os imigrantes. Um homem que tentou fazer o bem, mas a sua arrogância foi maior. O seu patriotismo, né? É como que o Bolsonaro diz, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Parece uma frase muito bonita, né? Mas, na verdade, na prática isso não funciona. Porque não basta Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Seria melhor Deus acima de tudo e Deus acima de todos.
e aquele homem, por ferir os princípios dos imigrantes. Deuteronômio capítulo de número 24, versículo 17. O Senhor disse: nunca prime o imigrante da comida, da colheita e da honra e da dignidade na vossa nação que eu estou lhe dando. Porque se oprimires o pobre, a viúva e o imigrante, eu o penarei. Eu trarei o meu juízo e não prosperarás. Lembrai-vos de que fostes imigrantes no Egito. Fazei isto, abençoai a todos imigrantes. E prosperarás em tudo que botares a tua mão. Então, esse jovem, ele vai dizer: tu é bom mestre. O que farei? Primeiro, dizer a alguém que é bom sem conhecer na verdade os seus princípios. Julgar alguém simplesmente por seus momentos ou pela aparência. Segundo erro, esse jovem, ele tem um projeto. O projeto dele é: eu quero ter a vida eterna, o que farei? Está cheio de arrogância, está cheio do eu. O egocentrismo estava aflorado. Eu posso. O que eu preciso? Só me diga. E Jesus, então, Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Cajado já começa aí. Eu já tinha pedido perdão e rachado forte. Mestre, esquece quem lhe fez a pergunta. Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os seus mandamentos. Aí disse-lhes: quais? Jesus disse: era um zombador. Queria zombar de Jesus. Quais? Aí Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que foi o único mandamento da Bíblia que Deus mudou para João 13:34, amai o próximo agora como eu vos amei. Porque se a gente não vive uma vida com Deus, é porque a gente não se ama. Porque se a gente se amar e acreditar no inferno, para que eu vou viver uma vida fora da presença de Deus, se eu estou lançando, se eu tenho o direito de levar a minha vida para o céu ou para o inferno, pelas minhas escolhas? Então ele disse: não, agora você não vai amar mais você como a si mesmo, porque eu estou vendo que está sendo difícil, vocês não estão entendendo o meu propósito. Então agora vocês vão amar o próximo como eu vos amei. Um amor justo. Um amor que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não segue os conselhos dos escarnecedores, que a sua carne não pode prevalecer, você tem que tomar a tua cruz. É assim que eu vos amei. Eu tomei a minha cruz, eu renunciei à minha alegria, às minhas felicidades, aquelas que o mundo diz que é necessária para o homem, renunciei à minha família, renunciei meu casamento, renunciei sexo, renunciei dinheiro, renunciei tudo. Tudo por amor a vós. Amai ao próximo como eu vos amei. Aí ele disse: jovem, tudo isso tenho guardado. Então, para que ele perguntou os mandamentos se ele já sabia? Parece que ele estava tão zangado já com a ação de Cristo que ele quer dar uma de inteligente. Quais mandamentos? Porque ele conhecia todos eles. Aí diz a Bíblia, disse Jesus: se queres ser perfeito, é o que está em Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, está no céu. Se é difícil ser perfeito como Jesus, imagine a senhora, o senhor, o que é que Jesus queria dizer: sede perfeitos como o vosso Pai. Ser crente é fácil, frequentar a igreja é fácil, carregar a Bíblia é muito mais, é leve. Tem Bíblia hoje digital. Você não precisa nem procurar. Se você nem conhecer mais a Bíblia, você vai no Dr. Google. Dr. Google é o maior apóstolo dessa geração. É clicar no Dr. Google e Jesus chutou as barracas do templo. Já aparece o versículo. Dr. Google, o maior pregador da história. E Moisés feriu a rocha. Você não precisa procurar mais em índice, acabou. Dr. Google responde. Jesus disse: vende tudo que tu tens e dás aos pobres, e terás o tesouro no céu, e vem e segue.
A Bíblia disse que o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Em sumo desta oração, a essência dessa oração. Tenho algumas perguntinhas para te fazer. Primeiro, quais são os seus bens que faz você contrariado com a posição de Cristo para nós, para a sua vida? Quais são os mandamentos que você vive que são maiores do que a renúncia e a entrega ao Senhor? Qual é as dádivas, qual é o seu compromisso de cidadania, que é a obrigação de todos nós, de ser fiel, ser honesto, íntegro, com César, o governo, com as nossas contas, ter ética, respeitando o próximo, o vizinho. Qual desses mandamentos na sua vida é mais importante? Qual das suas obras é mais importante do que a obra da cruz? Qual é a tua opinião sobre a vida eterna maior do que a verdade de Cristo? Ele estava apresentando um projeto. Senhor, eu venho aqui, eu queria dizer ao Senhor, qual é o projeto para mim ser salvo? Então, entenda. Quais são os projetos de Deus para a tua vida? O que você acha? É resolver o seu problema financeiro? Não tenho dúvida que ele é bom. Pastor, quero resolver o problema da minha saúde. Não tenho dúvida, ressuscitou mortos. Isso é café pequeno. Pastor, eu gostaria de resolver a minha vida sentimental. Não tenho dúvida. Por isso que ele disse que ele é o noivo da noiva. João 3:29. Não tenho dúvida. Que ele quer que você seja feliz. Mas diante de todos esses projetos seus, por que não colocaram o mais importante? Jesus, o que de fato eu preciso fazer para ter a vida eterna? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todos os projetos que você tem na sua vida, não há nenhum deles que Deus vai te frustrar e possa ele lhe impedir que você viva o melhor. Eu vou orar neste momento. O Espírito da palavra dirá para você quem tu és. A bênção até o animal irracional deseja. Por isso que o cachorro te adula, porque ele sabe que é você que vai dar o papá. Até o burro, até o jumento agrada o seu patrão, porque ele sabe que é dele que será farto no seu pasto. Senhor meu Deus e nosso Pai, venho mais uma vez diante do Senhor apresentar os meus irmãos, as minhas irmãs. Está aqui sobre as minhas mãos este pacote de oração. Estamos chegando ao final. E sei, meu Deus, que nada que fizemos para o Senhor é em vão. A Bíblia é clara ao dizer que tudo que fazemos ao Senhor, 1 Coríntios 15:58, tudo que fizermos ao Senhor não será em vão jamais. Tudo a recompensa. Gálatas 6:7, o que semeamos, colhemos. 2 Coríntios 9:6, aquele que semeia muito, muito colherá. Se semeia muito mal, colherá muito mal. Aqui ou na vida eterna do inferno. Se semeia coisas boas, semeia caráter, semeia bondade, lealdade com o Senhor e com o próximo, colherá coisas boas aqui e coisas boas na eternidade de luz. E a Bíblia diz que o Senhor se alegra aquele que dá com o coração alegre. Tem tanta gente aceitando entrar numa igreja, servir ao Senhor, orar comigo. Mas, meu Deus, não é com alegria. É quando ouve a palavra do inferno, é quando ouve o juízo do Senhor. Muitas pessoas recorrem por causa do juízo. E nós não deveríamos servir o Senhor pelo juízo. Não deveríamos servir o Senhor pelo capeta, pelo diabo. Servir o Senhor pelo teu amor.
Quando nós entristecemos por qualquer motivo, é porque o Senhor não é suficiente em nossa vida. Nós precisamos muito de Ti. Porque na cruz do Calvário, o seu filho disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Como pode? Momento de amaldiçoar a todos nós, a começar por mim, no momento de dizer esses infelizes, injustos, rebeldes, Pai, julgas com o seu juízo. Não. Ele pediu ao Senhor que tivesse paciência. Talvez seja isso o motivo porque nós abusamos tanto. Meu Deus e meu Pai, eu venho suplicar ao Senhor uma mudança radical na nossa vida, que nós teremos o melhor, ainda que o mundo entre em crise. Porque a Bíblia disse, e eu gosto muito dessa história de Davi, do Salmo 37, verso 19, o justo, mesmo na crise, mesmo no tempo de fome, eu o fartarei. Aleluia. Verso 25, ele vai mais profundo, dizendo, eu era jovem, e agora, Davi, estou velho. E aí, Davi, nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer. Meu Deus e meu Pai, ajuda todos nós. Ajude-nos a fazer uma reavaliação da nossa vida. Não aquela racional, onde 2 e 2 é 4, onde a soma só nos favorece. O mal que nos acontece, alguém é culpado. É sempre assim. Terceirizamos os nossos fracassos. E às vezes aliamos alguém que não tem culpa às nossas culpas. Meu Deus, eu coloco o meu projeto de vida diante do Senhor e de todas essas pessoas. O Senhor não é Deus para nos tirar os sonhos, para roubar a nossa paz, a nossa alegria, a harmonia da vida. O Senhor é Deus de realização de sonhos. O Senhor é o Deus de restauração. O Senhor é o Deus de restaurar famílias. O Senhor é o Deus de restaurar pessoas enfermas na alma e do corpo físico. O Senhor é o Deus de dar vida ao morto. O Senhor é o Deus que mesmo após a morte, nada pode nos separar do teu amor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 35 adiante. Meu Deus e meu Pai, eu tenho certeza que se nós colocarmos os nossos projetos diante do Senhor, e junto a Ele dizer, Deus, diante de todos os projetos da minha vida pessoal, eu tenho um que é o mais importante, que eu quero perguntar ao Senhor, qual é o chamado que Tu tens para a minha vida? O que tenho eu que fazer? O que tenho eu que cumprir segundo o Seu mandato, para que eu viva uma vida em abundância, uma vida farta de graça, de gozo? Ajuda, Deus e Pai. Restaura, meu Deus, a igreja. Restaura as pessoas. Eu sei que eu sou pequeno e a Bíblia disse que o amor de quase todos vai se esfriar. Eu sei. Crescer em tudo não é pecado, desde que esse tudo seja coisas que são ligadas e pautadas nas suas escrituras. Mas crescer, meu Deus, nesse conhecimento e nessa graça. A graça, crescei no meu perdão. Crescei na minha benignidade, a minha longanimidade. Crescei na minha compaixão. Desfrutai dela e crescei. E talvez essa graça é que esteja nos fazendo decrescer. Porque abusamos tanto dela que fazemos o que achamos que é melhor e condenamos o Senhor por todo o mal aparente que nos acontece. Queremos crescer na graça, não abusar da graça, porque a graça nunca foi de graça. Teve o preço do sangue derramado na cruz. Queremos crescer no conhecimento, não naquilo que lemos, mas daquilo que a nossa experiência de vida nos traz ao teu lado. Conhecer o Senhor é o que tu estava dizendo. Conhecer o Senhor. Eu me pergunto a mim mesmo quem era o Senhor em 89, quando eu te aceito como meu Senhor da minha vida, meu Deus. E quem é o Senhor em 2020? Aonde eu aprendi mais? Aonde eu te conheci mais? É um casal
que depois de tantos anos ainda briga pelos mesmos banais motivos. Aonde nós crescemos do teu conhecimento? Porque quanto mais te conhece, mais percebemos a luz que nos faltava. Quanto mais te conhecemos, mais temor cresce dentro de nós. Quanto mais te conhecemos, mais razão temos para não brincar com o céu e com o inferno. Quanto mais te conhecemos, mais desfazemos daquilo que a nossa carne impera sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu imploro ao Senhor, eu rogo ao Senhor, para que tu, meu Deus, feche as portas de todo o mal que tem nos feito colocar os nossos projetos humanos, os nossos projetos racionais em primeiro lugar. Então, meu Deus, toma todos os nossos projetos. E antes de lhe chamar de bom Jesus, menino, tal de menino, ainda chama o Senhor de menino bom Jesus. Serve um Deus imaturo. Eu posso ter a pureza de uma criança, mas desejo e preciso ter a maturidade de um gay, alguém que conheceu o Senhor. Por isso Paulo disse, crescei e amadurecei como homens. Porque quando eu era criança, falava como criança. Mas agora sou adulto, sou homem, cresci e falo como homem que cresceu. Quando o Senhor disseste, se não forem puros como uma criança, não entrará no reino dos céus. Se não fordes como uma criança, o reino eterno não vos pertence. O Senhor não falava de meninice, mas da pureza. Porque a criança, enquanto criança, ela pode chorar. Mas se o pai mandar dormir, ela vai para o quarto. Se o pai falar não sai, não sai. Mas aí a gente cresce. E aí a criança vai embora. Porque ela dá lugar, por educação, ao cumprimento, ao gigantismo que nós damos ao nosso conhecer, ao nosso saber e à nossa liberdade de expressão. Por isso, Pai, que o projeto maior para todas essas pessoas, eu profetizo pela fé, seja, meu Deus, não só chamar o Senhor de bom mestre, mas estar disposto, se preciso for, a entregar o seu melhor. O Senhor não queria o dinheiro daquele jovem? Que o Senhor fosse um mercenário como a nossa geração, de líderes espirituais, tu diria, entrega a Judas, o meu tesoureiro, a sua riqueza. Entrega na casa do Pai. Entrega na igreja. Não, dê aos pobres. O Senhor nem falou o nome dos pobres e nem definiu quem era pobre. Porque tem gente rico financeiro que continua com estilo de vida de pobre, miserável. Quanto mais tem, menos parece que tem. No quesito, meu Pai, de estar sempre dizendo que não tem para não ajudar quem precisa ter alguma coisa. Ajuda no Senhor Jesus Cristo. É a penúltima madrugada, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha compaixão, Pai. Nos dê essa fé de colocar os projetos diante do Senhor e confiar que o Senhor vai responder um a um. E aqueles que não são prioridades não fará parte do nosso coração. Tire as nossas tolices e faça que sejamos sóbrios, encantados não pelos seus milagres, mas seduzidos de uma vez por todas pela grandeza do teu caráter, Pai. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado por mais um dia que se foi e mais um dia que surge. É certo que é-me dado mais uma oportunidade para dizer como Paulo, perto está o Senhor. Será que eu vejo o Senhor apenas do céu? Será que a minha visão do Senhor é alguém que está muito distante de mim? Porque não vejo, não toco? Ou será que posso dizer como Paulo?
Perto está o Senhor. Os projetos de Paulo deu lugar aos do Senhor. Aí o Senhor coloca os projetos divinos como coroa para aquele homem que se tornou o maior apóstolo dos apóstolos. Ajuda, meu Deus e meu Pai, que todas as pessoas que com sinceridade estão colocando diante do Senhor a sua vida, colocando diante do Senhor a sinceridade. Porque se aquele jovem procurou o Senhor Jesus para fazer exatamente o que fosse preciso para seguir ele até a eternidade, por que ele não aceitou? A menor de todas as propostas: vendei o que tem e dê aos pobres. O senhor podia muito bem ter respondido: reparta o que tens aos pobres. O senhor disse: venda. Porque só depois de vender você saberá o quanto conquistou sem nunca ter merecido a riqueza que tu tens. Então não distribua sem antes saber o valor de tudo que eu te dei, sem nenhum mérito seu. Foi só privilégio. Meu Deus e meu Pai, se há alguma coisa na nossa vida que tem nos feito atrasar a nossa entrega total aos teus braços. Muitas esposas não se convertem pelos maridos, muitos maridos por causa da esposa, pais por causa dos filhos, filhos por causa do pai, e por aí por diante. Que nada nem ninguém possa impedir de acreditar que o Senhor fará o melhor. Eu tenho certeza que foi o Senhor que disse, Malaquias 3,18 para mim: meu filho, chegou a hora de o mundo ver aqueles que me servem e aqueles que não me servem, porque eu prosperarei, eu repreenderei o devorador. Muita gente lê esse texto apenas pensando no dinheiro. Não, a nossa diferença não está no que temos, mas no que somos. A diferença não está no que eu digo, mas a diferença está no que faço. A diferença não está no carro que eu dirijo, mas no Deus que me dirige. A diferença não está no espelho que diz quem eu sou, mas na palavra que reflete quem eu sempre fui. Santíssima Trindade, meu Deus de perdão, apague o nosso passado, enterra no abismo os atos indecorosos e nos faça, meu Senhor e meu Pai, sermos não novas criaturas, mas filhos dedicados como adoradores ao único Pai, que além de Pai, é Deus de todo mundo. Ajuda, Senhor. Eu estendo as minhas mãos para a câmera desse celular. Não teve música nesta madrugada, talvez pelo propósito do Senhor, para que todos tivessem atenção. Está chegando a hora, não é de separar meninos dos homens, mas separar os religiosos dos espirituais. Separar os céticos dos apenas ignorantes do conhecimento. Separar, meu Senhor, os pobres de espírito dos miseráveis de alma. Eu estendo as minhas mãos. O que eles podem ver é as minhas mãos. Mas eu creio que as suas mãos se estendem sobre as minhas e as do Senhor é que prevalece. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com a mão para cima, Josué vencia os inimigos. Foi Moisés baixar o braço, Senhor, que o inimigo prevalecia. O Ur segura de um lado, Arão do outro, e quando ele estendia a mão, a vitória foi decretada. Quando estendemos a mão para o Senhor, tu estende de cima para baixo e toca na nossa mão. A nossa mão com a do Senhor, 2 é melhor do que 1. É o projeto da nossa vida, é o que eu desejo para todos, independente das suas igrejas. Se eu terminar a minha vida pobre, vai passar. Se eu terminar a minha vida rico, é porque já passou. Mas a vida eterna não passa, nem a de luz,
e nem a das trevas. Eu abençoo a todos, no nome do Senhor, do Filho e do Espírito Santo, que os nossos projetos estejam nas tuas mãos e pronto estamos para ouvir exatamente o que tu quer que nós façamos para ter a vida eterna. Porque as demais coisas, assim como para aquele jovem, mandou ele vender, para que ele e eu saiba que tudo que temos é privilégio. E só sabendo o valor daquilo que temos, separaremos quantidade de qualidade. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos e dissemos amém. Que Deus te abençoe a todos vocês. Fique na paz.